Don't you just love to see our students? Thank you to the choir very much. Obrigado I'd pelo also coral. like to thank each of you specifically. Gostaria de agradecer por seus esforços para colocar o Salvador no centro de seu estudo e ensino do Evangelho. As I've observed classes and Ao watched observar as aulas e ver vocês e seus alunos identificando os títulos e os papéis do Salvador, estudando suas características e atributos e aprendendo com seu exemplo perfeito, Heavenly Father's gratitude senti a gratidão do Pai Celestial por testificarem de seu Filho amado. as you followed Elder Clark's Ao seguirem o conselho do Elder Clark de ajudarem seus alunos a aprender e conhecer o Salvador e aprender com ele, vi um aumento da influência do Espírito Santo em seu ensino e em seus convites. Recentemente, um professor me disse que colocar Jesus no centro de meu ensino trouxe a alegria de volta à minha classe. Eu os incentivo a continuar buscando inspiração de como fazer isso todos os dias com mais eficácia. I'd like to invite you to build on Hoje gostaria de convidá-los a aumentar seus esforços para ajudar os alunos a ver o Salvador, não apenas no estudo das Escrituras, mas também em vocês. his example. À medida que se empenha em imitar You may remember this o exemplo e o amor dele, after which I found vocês talvez se lembrem da declaração do presidente Boyd K. Packer, que considero tanto inspiradora quanto impressionante em seus efeitos. recognize in you, brethren, Tive o grande privilégio de reconhecer em vocês, irmãos e irmãs, atributos nos quais transparece nada menos do que a imagem do Mestre dos Mestres. Acredito que na mesma medida em que vocês desempenham as responsabilidades e os encargos que lhe foram confiados, a imagem de Cristo é gravada em seu semblante. all practical purposes. Para todos os efeitos, em sala de aula, naquele momento, com essa expressão e essa inspiração, vocês são Ele e Ele vocês. Of the comprehensive attributes Da extensa gama de atributos do Salvador, aquele que parece fornecer a motivação e a base para todos os outros é seu amor perfeito. Seu amor por seu Pai Celestial e seu amor por nós individualmente. the gift of prophecy O apóstolo Paulo escreveu: "E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé e não tivesse caridade, nada seria." Paulo talvez poderia ter dito para um grupo de professores do seminário e instituto: "Ainda que eu tivesse o dom do carisma, entendesse os fundamentos do ensino e da aprendizagem, conhecesse a pedagogia e ainda que tivesse realmente ótimas lições com objeto preparadas, se não tivesse caridade, nada seria." Por favor, não usem essas palavras como desculpa para não trabalharem arduamente para ser professores muito capacitados. Lembrem-se de que quando oramos e buscamos entendimento, conhecimento e até mesmo fé, se não acrescentarmos a caridade, vamos ser como um metal que soa ou como um sino que tine. O apóstolo Paulo também escreveu: "A caridade é sofredora e benigna." Um exemplo da bondade do Salvador está registrado em Lucas 19. O publicano Zaqueu se tornara rico trabalhando para os romanos, mas era odiado pelos judeus que sentiam traídos por ele cobrar impostos. Certo dia, Zaqueu estava tentando ver Jesus, mas não podia porque era muito baixo e não conseguia passar pela multidão, que não queria ajudá-lo. Então Zaqueu correu adiante no caminho, por onde Jesus estava caminhando, e subiu uma figueira brava para vê-lo quando ele passasse. As Escrituras dizem: "E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: unto him. Zacchaeus, make haste. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa." And came down. E apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Imagine what it meant to Zacchaeus. Conseguem imaginar o que significou para Zaqueu ser visto Invitation did e o que o convite do Salvador fez para alguém tão acostumado a ser excluído? kindness must have Esse pequeno ato de bondade deve ter feito uma enorme diferença. Nossos alunos precisam de nossa longanimidade e bondade. behavior disruption. O mau comportamento, as interrupções e as atitudes ruins podem às vezes tornar o ensino mais difícil. Mas nesses momentos, recomendo que ignorem o comportamento e olhem para a pessoa. Please pause long enough to ask. Faça uma pausa longa o suficiente para perguntar: o que mais pode estar causando esse comportamento ou essa atitude? Então, como ensinou o Elder Jeffrey R. Holland, se esses alunos se mostrarem desinteressados, talvez não seja a hora de ensiná-los, mas vocês podem mostrar seu amor por eles. Se vocês os amarem hoje, talvez possam ensiná-los amanhã. Nada disso depende deles. Podemos amá-los do começo ao fim e milagres acontecerão. Mas como é que vocês fazem isso? Especialmente quando alguns parecem mais difíceis de serem amados. O Elder Holland também nos ajudou com isso quando disse: comecem amando a Deus. Depois peçam que Ele os ajude a estender esse mesmo amor para aqueles que precisam de seu amor. Vocês podem rogar ao Pai com toda a energia de vosso coração
para que sejais cheios desse amor. Podem orar para vê-los como ele os vê, podem ouvi-los e procurar entendê-los. E o presidente Henry Bjarne acrescentou: sirvam-nos, encontrem pequenas coisas para fazer por eles. Paguem o preço do serviço e Deus os honrará. Vou prometer-lhes uma coisa: não se preocupem se seus alunos nem sempre são dignos de serem amados. Apenas façam algo por eles, e eles parecerão um pouco mais cativantes para vocês. Isso será um dom de Deus. A todos vocês que estão participando de apresentações musicais e eventos esportivos de seus alunos, ou que estão encontrando outras maneiras silenciosas de servi-los, muito obrigado. Mesmo se eles não os virem, sentirão que seu amor por eles está aumentando, porque o Senhor vai abençoá-los com caridade por servir seus alunos. Outro exemplo da bondade do Salvador encontra-se no capítulo 5 de Marcos. Pensem por um momento no que Jesus fez pela mulher com fluxo de sangue. Ele fez muito mais do que curá-la fisicamente. Ela devia estar exausta devido à dor, à rejeição social e às dificuldades financeiras. Quando Jesus percebeu que virtude saíra dele, olhou em redor para ver aquela que isso fizera. A cura física já havia acontecido. Jesus estava a caminho para cumprir outra necessidade urgente, mas ainda assim parou. Ele reconhecera a fé daquela mulher e eternamente dirigiu-se a ela como filha. O Salvador olhou para ela e não para a doença dela. Ele viu uma pessoa necessitada que precisava ser amada e erguida, não um problema a ser resolvido ou uma tarefa a ser cumprida. Seja qual for a tarefa que precisem cumprir, a lição que precisem preparar ou ensinar, o problema disciplinar que estejam enfrentando, sempre será uma oportunidade para erguer as pessoas. Espero que nosso amor seja estendido àqueles que não estão atualmente matriculados ou frequentando as aulas. Há muitos como Zaqueu e essa mulher, que aguardam atrás da multidão. Seguir o exemplo do Salvador e ir ao encontro dessas pessoas. Peço que orem e se aconselhem mutuamente ao buscar inspiração para saber como ajudar um número maior de jovens a aprender sobre o Salvador e seus ensinamentos. Os esforços relacionados a matrículas e à formatura devem ser uma prioridade e algo que nos move com entusiasmo em nosso trabalho para abençoar os filhos do Pai Celestial. E, sobretudo, como que um manto revestivos do vínculo da caridade. O Senhor disse ao profeta Joseph Smith, sobretudo, como que um manto revestivos do vínculo da caridade, que é o vínculo da perfeição e paz. Como seria ser revestido do vínculo da caridade? Em João 8, lemos sobre a mulher que foi trazida ao templo e apresentada a Jesus pelos fariseus. Eles disseram ao Salvador: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus inclinou-se e começou a escrever na terra como se não os tivesse ouvido. E como insistissem em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Tornando-se a inclinar, escreveu na terra. Quando os fariseus começaram a se sentir acusados pela própria consciência, saíram um a um. Quando Jesus e a mulher ficaram sós, ele gentilmente perguntou: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Ao contemplar esse acontecimento, convido-os a ponderar sobre 3 das muitas lições que podemos aprender com o exemplo perfeito do Salvador. Primeiro, a expiação de Jesus Cristo nos permite aprender com nossos erros e, por meio do arrependimento, não ser condenados por eles. Em nossas classes, há alunos que cometeram erros. Ao ensinar com compaixão sobre a disposição do Pai Celestial de perdoar e a alegria do arrependimento, ajudamos os alunos e nossos filhos a acreditar que a expiação do Salvador se aplica a eles, porque é isso que acontece. E a propósito, esse conselho se aplica igualmente a todos nós. Também precisamos da expiação do Salvador para nos ajudar a ser perdoados e curados. E quando experimentarmos pessoalmente a alegria do arrependimento, seremos capazes de inspirar nossos alunos a se voltarem para o Salvador, porque esse convite virá de nosso coração transformado. Segunda, o amor é um grande motivador para nos ajudar a ter o desejo de fazer o que é certo. O elder Dale Jim Rayland disse: Jesus certamente não tolerava o adultério, mas ele também não condenou a mulher. Ele a incentivou para que ela mudasse a vida dela. Ela foi motivada a mudar por causa de sua compaixão e de sua misericórdia. A tradução de Joseph Smith da Bíblia atesta seu decorrente discipulado, e a mulher glorificou a Deus a partir daquela hora e creu no nome dele. Como professores ou pais, podemos ser tentados a conter as expressões necessárias de amor, porque nos preocupamos com a possibilidade de que sejam confundidas com desculpar o pecado ou tolerar o mau comportamento.
Nossos alunos e nossos filhos normalmente já conhecem nossos sentimentos sobre o Senhor e seus mandamentos. O que geralmente precisam é a garantia de que são amados e valorizados. O amor e a esperança que essa mulher deve ter sentido quando foi abençoada pelos vínculos da caridade do Salvador é o que esperamos que todos os nossos alunos sintam ao aprenderem sobre ele e seu Evangelho. Terceira, o Salvador ama a doutrina do Pai, mas nunca a usou como uma agremiação. Os fariseus sabiam muito bem e até apelaram para a lei de Moisés, citando tanto a lei quanto suas consequências. Mas o próprio Criador da lei, cuja missão era restaurar os contritos de coração e apregoar liberdade aos cativos, escolheu estender misericórdia. Ele protegeu a mulher do coração e das mãos acusadoras dos fariseus e, ao mesmo tempo, deu a eles necessária autorreflexão e a consciência de que eles mesmos precisavam mudar. Às vezes temos alunos e professores que usam a doutrina de uma maneira que leva a um espírito de acusação e condenação. Em vez de encorajar e edificar, essa abordagem rebaixa e pode até mesmo destruir. Seguir o exemplo do Mestre é ensinar de modo a trazer esperança e cura aos quebrantados de coração. Além do pecado, os corações quebrantados têm origem em uma variedade de circunstâncias. Muitos alunos vivenciam situações difíceis e até traumáticas que os fazem duvidar se são amados e valorizados. Alguns lutam com desafios, com ansiedade ou com um senso de perfeição que os levam a ouvir condenação e não esperança. Outros se sentem rejeitados porque enfrentam tentações ou desafios relacionados à identidade sexual. E se sentem aprisionados porque acham que não têm lugar ou futuro na Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Como professores, precisamos entender como essas experiências podem afetar nossos alunos. Quero compartilhar um exemplo a respeito de apenas um dos muitos desafios expressados por um ex-aluno. O mandamento é amar ao próximo, mas parece que as pessoas pensam que é para amar ao próximo, a menos que seja gay. A mensagem que se passa é que isso é horrível, me faz questionar como posso ter autoestima e como o Pai Celestial pode me amar. Quando os alunos se depararem com desafios pessoais, precisamos ouvir para entendê-los e demonstrar empatia e amor sinceros. Precisamos ter um ambiente na sala de aula em que as perguntas sejam bem-vindas e as dúvidas sejam debatidas com respeito e consideração. Precisamos ensinar claramente a verdade e ajudar cada aluno a reconhecer sua própria identidade eterna como filhos e filhas de amorosos pais celestiais. Precisamos ajudá-los a saber que não estão sozinhos. Mostrar mais amor e compreensão vai convidar a presença do Espírito Santo, aumentar o aprendizado e curar corações quebrantados. O presidente Oaks ensinou: no batismo, fizemos o convênio de carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Embora não possamos mudar nossa doutrina, queremos que os membros e as normas tenham consideração com aqueles que enfrentam os desafios da mortalidade. Ele diz também que os esforços dos membros em mostrar mais compreensão, compaixão e amor devem aumentar o respeito e o entendimento e reduzir o ódio e a contenda que são tão comuns hoje em dia. Esse, com certeza, é nosso desejo e esperamos ter a ajuda dos membros e de outras pessoas para alcançar isso. É fundamental que todo professor entenda a doutrina. Conheça o que os profetas do Senhor estão falando atualmente sobre esses tópicos e saiba como responder de maneira solícita e compassiva. Estamos muito comprometidos em progredir nessas áreas e ofereceremos treinamento e recursos adicionais para ajudá-los. E se acontecer de vocês ou os alunos disserem coisas que façam com que alguém se sinta rejeitado, orem pedindo força e compreensão para saber o que podem fazer para diminuir as ofensas. Ajudem seus alunos a lembrar que todos nós ainda estamos crescendo e que precisamos da misericórdia do Salvador. Lúcifer era conhecido como um acusador, que nos acusava diante do nosso Deus dia e noite. Comparativamente, as mãos, os braços e o amor do Senhor ainda estão estendidos. Outra característica do amor divino é o desejo de nosso Pai Celestial de que nos tornemos semelhantes a Ele e de que recebamos todas as bênçãos que Ele preparou para seus filhos. O Elder Christofferson ensinou: nosso Pai Celestial é um Deus de grandes expectativas. Ele não desiste de nós. Ele sofre conosco quando vacilamos, confia em nós enquanto nos aperfeiçoamos e pacientemente persevera à medida que crescemos.
Uma professora que ama os alunos também tem grandes expectativas e se preocupa mais com o progresso eterno deles do que se a aula que ela deu hoje foi boa ou se os alunos gostam dela. Jesus se preocupava profundamente com o progresso de seus seguidores. Por exemplo, Jesus via em Pedro o que ele não via em si mesmo. Ele convidou Pedro a agir com fé. Quando Pedro vacilou, o Salvador o levantou, sempre concentrado em que Pedro eventualmente se tornaria. Ter grandes expectativas inspirará os alunos a agir com fé, permitindo que vivenciem as bênçãos prometidas pelo Senhor. O Elder Anderson ensinou que quando lideramos e ensinamos sem amor e temos expectativas baixas, incentivamos o desvio. Grandes expectativas sem amor fomentam a rebelião. Grande amor, com baixas expectativas, cria um sentimento de fraternidade, mas pouco progresso. No entanto, grande amor e grandes expectativas produzem milagres. Esse é o tipo de amor que o Salvador possui. E é o tipo de amor que devemos ter se quisermos fazer a diferença na vida de nossos alunos. Quando pergunto aos alunos do seminário e do instituto como o amor do professor tem abençoado a vida deles, as respostas são dadas rapidamente e repletas de gratidão. Aqui estão apenas alguns exemplos recentes. Uma moça disse: "Adoro entrar na classe do seminário e encontrar meu professor feliz e sorrindo. Não consigo expressar o quanto o amor dele tem feito por mim. Há pouco tempo ele me fez um elogio e eu saí do edifício tentando não chorar. Isso me deixou muito feliz. Aquele simples elogio foi muito importante para mim." Todos os dias fico animado em ir para o seminário. É o ponto alto do meu dia. O amor do meu professor por mim ensinou-me a amar a todos como um filho ou uma filha de Deus. Parafraseando outro aluno, nossa aula de hoje realmente me transformou. Tomei coragem de fazer uma pergunta difícil e minha professora me ouviu de verdade e procurou entender o que eu estava dizendo. Ela então passou um tempo respondendo à minha pergunta. O que ela disse realmente abriu meus olhos para algo em que não tinha pensado antes. E por último, um rapaz escreveu: "Comecei esse semestre com uma má atitude. Não estava me importando com o Evangelho e nem comigo mesmo. E estava longe de me sentir feliz. Eu disse aos meus pais que queria abandonar o seminário. Então fui para a aula e meu professor sabia meu nome, mesmo não tendo comparecido antes. O espírito de nossa aula influenciou meu dia inteiro e a vida ficou um pouco melhor. Mudei meus hábitos, comecei a ir mais na igreja, a ler as Escrituras e comecei a pensar. Devido ao amor do professor por nós e pelo Evangelho, e à luz de Cristo que vi nele, esforcei-me para ter essa luz e esse amor. Vou me formar no seminário, servir missão e um dia me casar no templo, porque meu professor convidou o Espírito. E com o Espírito como companheiro nos ensinou todos os dias. Para terminar, gostaria de expressar meu apreço pelo Senhor e por vocês. Sou grato pelo amor abrangente e imediato do Senhor. Sou grato por sua paciência, à medida que me esforço para aprender todas as lições sobre as quais falamos hoje. O amor e a compaixão do Salvador me fazem querer ser melhor. Quero que saibam como é grande o amor que sentimos por vocês. Reconhecemos seu serviço incansável por aqueles a quem ensinam e ajudam. Sabemos o quanto vocês oram por eles, como se entristecem quando eles têm dificuldades e quando se alegram quando são bem-sucedidos. Sabemos como carregam seus próprios fardos e buscam diariamente a força do Senhor para vocês e sua família. Esperamos que saibam que oramos por vocês e que os amamos. Vocês possam ajudar cada aluno a conhecer e amar o Salvador, ajudando a vê-lo, tanto no estudo das Escrituras como em vocês. Minha oração é que simplesmente sejamos gentis, enxergando as pessoas e não os problemas, que procuremos abençoar cada vez mais os filhos do Pai Celestial. Que não sejamos ofensivos e ajudemos todos a sentirem que têm um lugar e um futuro na Igreja do Senhor, encorajando nossos alunos a seguir os ensinamentos do Salvador como os discípulos de Jesus Cristo ao longo da vida, apegando-nos ao caminho do convênio para que recebam todas as bênçãos que nosso Pai Celestial tem reservado para eles. Que possamos ajudá-los a sentir o amor de nosso Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo e ajudá-los a confiar nele. E nunca se esqueçam de que a imagem de Cristo pode ficar gravada em seu semblante, para todos os efeitos em sala de aula, naquele momento, com essa expressão e essa inspiração. Vocês são Ele, e Ele, vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.